Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente, hoje debatendo a descriminalização do aborto no Brasil. A partir do voto da ministra Rosa Weber lá no Supremo Tribunal Federal, o assunto está suspenso pelo pedido ali do ministro Luiz Barroso para voltar, para debate em pauta. E a gente já debatendo aqui esse tema no Frente a Frente com os nossos convidados aqui, a doutora Marcela, ela que é médica, presidente da Sociedade Paraibana de Ginecologia e Obstetrícia, doutora Marcela Furtado, pastor advogado João Alberto, está sempre contribuindo com a gente aqui nos debates, e a professora Adjani Simplício, também ela que faz parte da Frente Paraibana pela legalização do aborto. Muita gente já parabenizando aí o debate, cada pessoa aqui com sua opinião, naturalmente, concordando ou discordando de vocês, mas participando aqui e acompanhando a conversa. Eu queria fazer talvez um questionamento, que talvez umas 3 perguntas em uma só, porque elas elas acabam tendo associação, e vocês já mencionaram um pouco isso. Assim. A minha pergunta é, diante dos argumentos colocados aí por quem defende o aborto, existiriam outros caminhos que não o aborto? E aí essa pergunta traz a seguinte: o poder público tem condições de criar efetivamente toda uma rede assistencial para isso? Ou seja, são 2 perguntas que se casam. Na primeira, teríamos outro caminho? E entendo esse caminho. O poder público poderia garantir essa rede assistencial, enfim, da mãe vulnerável socialmente, economicamente, e por aí vai? Eu acho que, assim, daqui eu sou o que menos entendo disso, mas embora nós tenhamos, assim, aspectos de ideologia totalmente diferentes, e a doutora Adjani, eu concordo plenamente com ela. O SUS é a melhor legislação de gestão de saúde do mundo. Não é do Brasil, não. É do mundo. Perfeito. Não tem como. Igual. Não tem igual. Não existe nem parâmetro para isso. Existe recurso público para a saúde? Existe. O que nós temos são maus gestores da saúde. Esse é o grande dilema, né? Então, se você tivesse o SUS, como ele, na concepção legal do regulamento dele e tal, funcionando a contento, nós estaríamos aqui em outro patamar. E a legislação, por exemplo, ela prevê na sua beleza e plenitude de interpretativa e tal, mas você precisa também ter a valorização do profissional médico, do profissional enfermeiro, do agente comunitário de saúde. O enfermeiro, o agente comunitário de saúde, muitas vezes é esquecido, as pessoas nem lembram de quem é essa figura tão importante no contexto da saúde. Então, eu acho que a questão é mais de gestão, efetivamente. E nesse aspecto da gestão vem também o aspecto da educação. A educação no Brasil é muito falha. A referência que nós temos em relação à educação hoje, veja, a Paraíba é talvez, o único estado do Brasil que você tem uma legislação, foi na época do ex-governador, não do atual, da liberdade de cátedra, que o professor, o funcionário, ele pode falar o que ele quiser na escola. A minha filha não foi para a escola para aprender ideologia política, ela foi para a escola para aprender matemática, física, química, algo desse tipo. Então, é um contexto geral. Que para você resolveria no lugar do aborto? Resolveria porque nós estaremos em outro patamar. Com certeza, eu acho que a doutora Adjani concorda, a doutora Marcela também, Perfeito. Essas gravidez não desejadas, elas diminuiriam. Elas não iam acabar. Não, mas elas diminuiriam. Então, é o aspecto da saúde, o aspecto da educação. E isso sim seria, a médio e longo prazo, uma solução bem viável para todos esses problemas que nós estamos referindo. Nós temos, inclusive, no Estado, legislação que depõe contra isso. Doutora Marcela. Perfeita colocação, concordo plenamente. Inclua isso só os programas mesmo de instrução, às adolescentes principalmente, e acesso verdadeiro a métodos, e repito, até de longa duração, Os dispositivos intrauterinos, eles são excelentes, Os hormonais 5 anos, não hormonais 10 anos de contracepção, são efetivos, seguros e capazes de evitar gravidezes não planejadas. E mesmo que a mulher venha engravidar, talvez viabilizar e acolher essas crianças ao nascimento, da qual a mãe não quer ficar com esse bebê. Então, não necessariamente ela precisa intervir na vida. Ela pode simplesmente entregar para adoção, ter casas de apoio e de assistência a essa mãe. Eu acho muito difícil uma mãe chegar a parir e realmente renegar aquela criança. Mas, em sendo assim, ter casas de apoio, para que possam adotar e também viabilizar famílias que possam criar essas crianças e evitar. Porque nunca vou acreditar que um erro
pode justificar outro, pode beneficiar outro, né? E claro, tem o direito da mulher, como foi muito bem pontuado, mas o direito do feto, ele também é constitucional. Do ponto de vista dos métodos contraceptivos, a rede pública de saúde, nós estamos bem servidos, vou usar essa expressão assim, se é que se usa assim, temos disponibilidade, e do ponto de vista de avanço científico, são eficientes? Sim, a disponibilidade aí vai depender da questão da gestão pública, né? Nem sempre temos a opção para todos, mas existem pílulas contraceptivas, por exemplo, a custos irrisórios, né? Que é simplesmente possível ter na rede pública, né? Na farmácia popular, para que a paciente tenha acesso a isso. Mas volto, o que falta é educação de como usar, porque tem muitos adolescentes que acham que eu preciso usar no dia que eu tiver relação sexual, né? Então cada um vai usar da sua forma, então tem que educar. Educação é a chave para tudo, em todo e qualquer lugar do mundo. Com isso, a gente vai conseguir, com toda certeza, reduzir as gestações indesejadas ou até mesmo a clareza sobre como resolver esse problema em um contexto, em um núcleo familiar. Porque você pode falar sobre qualquer outra coisa, mas se você está aqui hoje é porque você tem uma família. E isso jamais, ninguém vai conseguir deturpar isso. E é isso que faz o ser humano ser ser humano. Né? É um núcleo, é uma família em quem você pode se amparar e receber apoio e cuidado. Então, eu acho que a gente acaba pela própria limitação do tempo mesmo da discussão. A própria Suprema Corte precisou de bastante tempo para discutir e repensar e ouvir todos os argumentos que falam sobre a descriminalização. O que tem em pauta hoje na cena política é um momento importante para as mulheres. Descriminalizar o aborto é garantir a cidadania e a dignidade dessas mulheres, o direito à escolha e à autonomia sobre o seu próprio corpo. Isso é fundamental, que todos os homens têm. Então, se os homens têm, as mulheres precisam e são limitadas por isso. E por isso mesmo, elas morrem por isso, porque se submetem para garantir o seu direito a situações inseguras de abortamento, sendo que a ciência e o serviço público já pode oferecer isso e evitar as mortes, independente de que quantidades forem, e certamente se elas forem catalogadas, se elas forem devidamente registradas, sem a criminalização que impõe que isso não aconteça, esse número vai crescer e a demanda vai se tornar muito grande. Então a gente tem também aqui na América Latina os nossos irmãos, países irmãos, que podem oferecer dados para isso, para saber o que significa isso, o quanto isso repercute na sociedade por saúde pública. A gente tem pesquisas nacionais de aborto que apontam que as mulheres que mais morrem são as mulheres negras e periféricas, e isso precisa ser também colocado como um elemento importante para uma decisão sobre saúde pública, sobre política pública de saúde. A gente vive num país em que o número de estupros de vulnerável cresceu absurdamente. Em 2021 foram quase 59 mil crianças que foram estupradas, e essas crianças fatalmente podem vir a engravidar. E isso também se reflete no número estadual que teve do aumento da gravidez de crianças e jovens nos últimos anos. Isso é outra mazela muito pesada, né? Exatamente, mas isso também repercute sobre a necessidade do atendimento e da oferta do aborto seguro. Mas em relação a isso está assegurado por lei. Está assegurado por lei, mas não chega. Tanto que as gravidezes chegam a termo, né? Isso é um problema. Então, mas o Estado não esteve presente e ainda indicou o pré-natal para algumas crianças e jovens que chegaram a engravidar. A minha pergunta é, se pudéssemos desenhar um país ideal, com um atendimento ideal para as mães e para as mulheres no sentido ali de início de gestação, você seria contra o aborto? Não precisa mais do aborto? De forma alguma. Você já defende o aborto pelo... Ainda entendo a minha posição, e aí eu, enquanto Adjane, mas eu também estou falando enquanto frente, porque essa frente também entende da mesma forma. E aí é uma frente paraibana, que também está ligada a uma frente nacional pela descriminalização e legalização do aborto. Independente dessas situações de risco, o aborto, o direito ao abortamento seguro e legal, deve ser estendido a todas as mulheres e meninas e pessoas com útero desse país. Esse é um ponto. É uma questão de direito, o direito da mulher se escolher. Isso mesmo, um confronto o direito da escolha. E aí, entre outros elementos, aí a gente defende também que é necessária educação sexual nas escolas para que situações de violência sexual sejam denunciadas com mais rapidez, para que as crianças também, crianças e jovens, tenham um entendimento sobre o que é sexualidade e o que é abuso. Isso é importante.
que é necessário ter acesso à contracepção, planejamento familiar, é direito e a gente não tem. E muitas vezes, sobre esses dois aspectos, os conservadores também impedem, não querem educação sexual nas escolas e também não querem o acesso livre à contracepção. Isso é um problema. Então, não querem, mas também não querem o aborto. Então, em todas as dimensões, o pensamento conservador ignora a necessária decisão da mulher. A necessária decisão da mulher e da menina. A necessária atitude. Qual é a atitude? Ela não é só a descriminalização. O que a gente defende é maior do que isso. Mas em tudo que a gente defende, o conservadorismo impede. E o conservadorismo não tem a ver apenas com as igrejas. Porque as pessoas podem ser religiosas independente de estar frequentando a igreja, né? Então, quando eu falo dessas mulheres cristãs que também defendem, é porque elas estão entendendo ou viveram ou presenciaram situações de violência extrema. E negar o direito a alguém sobre o que você quer fazer, negar o direito ao que você deseja fazer, isso é um crime que deve ser evitado a todo custo, se a gente quiser construir uma sociedade igualitária, uma sociedade que de fato defenda a vida das mulheres, meninas e pessoas com útero. Eu queria só fazer um paralelo. Quando a gente fala de conservadorismo, né, é uma doutrina em que o grupamento que se acomoda a ele entende que as mudanças são necessárias, mas são necessárias em doses homeopáticas, de forma paulatina. Existem conservadores, inclusive expoentes conservadores, que são ateus. Nós, conservadores cristãos, entendemos que o cristianismo é uma cultura. Eu não estou aqui vendendo placa de igreja. Você pode ser católico, apostólico romano, você pode ser ortodoxo, você pode ser evangélico, arminiano ou calvinista, né? Porque existem diferenças teológicas. O que eu estou dizendo é que o conservador cristão, ele entende que valores e construções morais como a família, como os papéis sociais do esposo, da esposa, dos filhos, da família, a microestrutura estatal que existe dentro da família, porque a família é povo, território e ordenamento. É a estrutura da sua casa, o ordenamento do patriarcado, que inclusive na resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, ele ataca frontalmente o patriarcado, ele não trata de saúde, ele trata só de ser cristofóbico. Então nós entendemos que os valores cristãos, eu não quero saber qual igreja você frequenta, eu não estou falando disso. Eu não quero saber qual a sua base teológica. O que eu estou lhe dizendo é que, na minha concepção, os referenciais de valores, os referenciais axiológicos, os referenciais de certo, de moral, de ético, que você encontra no texto bíblico, ele vai servir como referência para evitarmos vários problemas, como, por exemplo, a gravidez não desejada e tal e tal. Porque geralmente as pessoas capturam, né, o conservadorismo ou o cristianismo como sendo machista ou misóginos, né? Mas aí ninguém nunca leu a carta de Paulo aos Efésios, não tem conhecimento. E não se fala do que não se sabe. Você só pode falar daquilo que você compreende. E você tem uma total sinergia e um equilíbrio entre isso. Quando eu falei de saúde pública, eu estou falando de gestão pública, efetivamente. Quando eu falo de educação, eu falo de parâmetro judaico-cristão, em especial no cristianismo. Então, os conservadores cristãos entendem que esses valores de família, eles estão ali, aí, não. Mas aí você é todo certinho, não comete pecado. Todos nós cometemos nossos erros. Biblicamente pode ser um pecado, socialmente pode ser um erro. Não estou dizendo aqui que ninguém erra. O que eu estou dizendo é que é a referência. Agora, o que nós vemos hoje, por exemplo, na cultura, que é uma deseducação violenta, é você simplesmente entregar a crianças que, psicologicamente falando, vamos agora recorrer a Freud, né? Elas não têm ainda uma personalidade formada para receber tanta informação deturpada. Porque se você vê adultos com vários crimes passionais e etc., imagina uma criança de 7 anos que não tem a sua personalidade ainda calcificada, não é? Então você vê essa aberração cultural, essa anarquia intelectual e vai desencadear exatamente na desestruturação familiar. Por isso que, como advogado, eu entendo que a legislação já prevê isso em relação à matéria, como pastor evangélico, eu entendo que a sua referência deve ser essa referência da cultura cristã. E é por isso que nós defendemos isso. E digo aos médicos, não é porque o STF vai definir que nós não vamos combater o aborto. O médico ele vai ter que fazer uma opção quando ele for dizer assim, eu sou um abortista. Porque a vida continua, não é? E os defensores do nascituras vão continuar nessa militância. E o médico tem todo o direito de não fazer. De livre, como é que chama, doutora?
você não pode infringir os seus próprios valores e crenças. Então, se, por exemplo, Maria chegar ao plantão e eu sou a médica e eu quiser me negar, está no meu direito. O STF Mas não Maria vai... tem direito ao atendimento médico, então você está no seu direito em encaminhar para o médico, para outro que faça. Estou dizendo assim, o médico, não estou falando da minha pessoa, o médico Certo. tem o direito, né, de não realizar aquilo que infringe os seus próprios valores e crenças. Sim, né? mas aí o paciente também tem direito, a paciente, né? Então, Assim nesse como caso- a criança também tem. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, preciso pagar mais um intervalo comercial e a gente volta aqui. Rapidinho, um minutinho só.